Hoje iremos falar sobre um dos episódios mais importantes do final do século XX. Meu nome é Cauã Miranda. Meu nome é Gabriel Maciel. Meu nome é João. Iremos aprender e falar um pouco sobre o fim da União Soviética, a desintegração do leste europeu e a formação da CEI. Puxa a vinheta. O fim da União Soviética marcou decisivamente o fim da Guerra Fria e foi um processo que aconteceu em setembro de 1991. Em 1991 foi assinado um acordo, e esse acordo foi chamado de Acordo de Minsk. E nesse acordo foi decretado o fim da União Soviética. É muito polêmico até os dias de hoje as discussões que nos levam ao fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que iremos mostrar aqui são os principais fatores que vão levar a este fim. Embora tenha acontecido em setembro de 1991, é um processo que vem ocorrendo muito anteriormente a isso. É uma sequência de coisas e fatos que foram se acumulando para gerar um momento onde a União Soviética tem sua economia e sua política insustentável, ao ponto de propor o fim do território e a redivisão das 15 repúblicas. Listamos 4 coisas importantes para analisarmos. E a primeira delas é: Investimentos militares. Durante a Guerra Fria, a União Soviética polarizava o mundo junto com os Estados Unidos. Tinha de um lado o mundo capitalista, representado pelos Estados Unidos, e do outro o mundo socialista, representado pela União Soviética. Uma das características principais da Guerra Fria foi justamente a corrida armamentista, onde os países se armavam, criavam tecnologias, não para atacar, mas principalmente para demonstrar poder. Então investir em gastos, ter gastos militares, ter novas armas, era um símbolo de status dentro do período da Guerra Fria. Além disso, o país que era liderança representava um pouco de proteção para os outros países. Então, a União Soviética, durante toda a Guerra Fria, ela teve que investir militarmente, teve que aumentar os gastos militares para garantir a segurança dos países socialistas e também para garantir sua liderança militar dentro da Guerra Fria. Véi, em um contexto de crise, o Estado, quando pega o dinheiro para criar mísseis, ele tem que deixar de aplicar dinheiro em outra coisa. Então, junto com esses elevados gastos militares, a gente tinha também baixos investimentos civis. Ou seja, na indústria civil, a indústria soviéticos do dia a dia, na indústria têxtil, na indústria de calçados, na produção de alimentos. O governo pegava esses dinheiros, que era para ser investido nessas indústrias civis, para investir em armas e áreas militares. E o que isso representa? Isso representa que eu tenho investimentos que era para ir para a população e que foi indo para a manutenção dos status da União Soviética na Guerra Fria. Isso vai gerar muita indignação do povo civil. Então a própria população da União Soviética começa a questionar o regime. É esse o socialismo que a gente quer? É esse o socialismo que funciona? O socialismo que deixa de investir em alimentos para investir em construções de mísseis? Além disso, a União Soviética tinha uma burocracia muito grande. O que essa burocracia representa? Em tese, ela deveria representar o funcionamento do Estado. A burocracia não é lá uma coisa ruim. Em tese, a burocracia serve para fazer o Estado funcionar. Só que com o passar do tempo, a burocracia na União Soviética foi ficando tão obsoleta, tão digamos que primitivo, que ao invés de ajudar, ela prejudicava. Eu tinha departamento para todas as coisas, eu tinha necessidade de pedir permissão para tudo. Ainda mais quando a oposição civil começou a aumentar. O governo soviético, com medo para se proteger, fortaleceu a burocracia. Então eu tinha uma burocracia que gerava um entrave no país, em vez de estimular. Velho, tudo isso em um contexto de crise. Você consegue perceber que a gente deixou o contexto da crise por último? A gente relacionou isso tudo só para notar isso. A crise fez os gastos militares aumentarem, os gastos civis diminuírem, a burocracia se fortaleceu e essa crise vai começar principalmente a partir da década de 70. E com a crise do petróleo, a União Soviética também foi afetada, como todos os países do mundo. E após esse processo, no mundo capitalista, eu vou ter um início de uma concorrência associada a uma inovação tecnológica. Ou seja, a terceira revolução industrial estava começando. A economia capitalista se transformava, não ficava mais igual. A desigualdade vai se manter, aliás, vão se ampliar, mas a economia capitalista se transformava e os países capitalistas se enriqueciam muito. E a União Soviética ficou parada, ficou sem entrar na sua terceira revolução industrial. Ou seja, sem ter uma inovação tecnológica, ela foi ficando tanto na sua economia e na sua tecnologia, ela foi ficando para trás.
Então, o que começa a acontecer? Politicamente, a Guerra Fria vai opor aos Estados Unidos e à União Soviética economicamente. Então, economicamente, essa noção na Guerra Fria, ela não existe. Então eu tenho os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, todos esses países capitalistas muito mais ricos do que a União Soviética. A União Soviética, que é incapaz de administrar a crise, incapaz de administrar um processo tecnológico que não se inova, incapaz de administrar o descontentamento da população. Então, em dezembro de 1991, a União Soviética, ela decreta o seu fim. E com o fim da União Soviética, o leste europeu começou a se desintegrar. Diante de todos os problemas que ocorriam naquela época, a população estava descontente com o sistema socialista. A insatisfação popular reforçava o desejo de criar uma abertura política e econômica no país para buscar melhorias sociais. A ambição de implantar um governo democrático garantiu a queda do socialismo no país. Desse modo, os países que integravam o bloco socialista ganharam sua independência para buscar sua inserção em outras formas de governo, regime político e econômico. E com isso, veio a criação da Comunidade dos Estados Independentes, ou como é mais conhecido como CEI. As 15 repúblicas que formavam esse grande país socialista acabam se tornando independentes. E a gente está entrando num grande período da globalização e da formação dos blocos econômicos. E a independência desses países socialistas, que vão se tornar capitalistas, vai gerar uma série de questões dentro desse país. Como que eles vão reagir a essa série de transformações econômicas? Qual o legado socialista? Como vai ser o novo período capitalista? O fato é que todas as repúblicas, talvez a que mais perdeu força, e é principalmente uma força geopolítica, é a Grande Rússia. E a Rússia era a maior das 15 repúblicas soviéticas. Era onde estava a capital Moscou. Era de lá onde saíam todas as decisões, todas as determinações do antigo Partido Comunista. O fim da União Soviética aparentemente pode significar a perda do domínio russo sobre este território. Até que em dezembro de 91, poucos meses após o fim da União Soviética, é assinado um acordo proposto pela Rússia chamado de Acordo de Alma Alta, que propõe a formação dessas comunidades dos estados independentes, uma espécie de bloco econômico. E a gente está falando do fim da Guerra Fria, da formação dos blocos que vão aumentar ao longo da década de 90. A formação do bloco econômico dentro do que era a antiga União Soviética. E essa proposta vai ser aceita por 12 repúblicas. Mas peraí. A União Soviética não era 15 repúblicas? Quem é que vai ficar de fora? Quem são esses 3 países? As 3 repúblicas fora disso são chamadas de repúblicas bálticas, que no caso, a Estônia, Letônia e Lituânia. Esses 3 países não entram na conjugação da CEI. Aliás, por conta disso, até hoje, eles são mal vistos pelo governo russo. Esses países não aceitam. Porém, os outros, por serem extremamente instáveis, seja por serem muito independentes da Rússia, seja pelo medo que uma economia de transição pode significar, que eles acabam entrando. Então, a ideia original da CEI era para favorecer trocas econômicas preferenciais entre países e também para criar projetos de acordos, desenvolvimentos mútuos. Ou seja, os países trocarem produtos e trocarem informações. E agora, como repúblicas independentes e não mais dependentes das ordens de Moscou. E onde entra a Rússia nesse contexto? Na verdade, para muita gente, a CEI significa principalmente o desejo da Rússia de manter um poderio geopolítico entre essas repúblicas. Então, a partir da formação da CEI, a Rússia continua sendo a principal república dentro daquele espaço. Então, para muita gente, a CEI é uma estratégia da Rússia para manter seu espaço de influência. E é muito interessante a gente pensar isso, porque para muita gente, o fim da Guerra Fria significaria a Rússia perder um espaço geopolítico no mundo. De fato, ela perde, mas ela continua abarcando, pelo menos a maior parte do que era o mundo soviético. E acabou esse grande marco na história. E se você é um fodinha, vai logo deixando seu joinha. Yeah!